Porque está misturado. É um Deus misturado. Então eu vou criar uma nova divindade, o eterno não mítico. E quem é o eterno não mítico? Agora eu vou falar para vocês quem é o eterno não mítico. O eterno que o profeta Elias prega e vai estar ministrando de agora em diante não é o Deus dessa documentação literária vigente na atualidade, na teologia, nem o Deus do Talmud. Por que não é? Porque não é, é outra divindade. Eu relutei em querer falar sobre o eterno, falar sobre o Deus dentro da mesma linguagem do que está disposto, e aí eu cheguei à seguinte conclusão: não vai dar pé. Eu estou usando mitologia para falar de uma outra divindade. E a divindade que eu estou querendo apresentar, quando eu deixo ela em nível de mitologia, eu não consigo expressá-la. Eu vou ter que apresentar um novo Deus, uma nova divindade. E aí eu peguei um textozinho básico, só para nós ter uma análise básica, sobre uma passagem literária do Novo Testamento, que quando Paulo chega no aerópago, lá entre os atenienses, ele está pregando para os gregos, para os romanos. Ele, numa disponibilização lá de um texto literário, fala que ele chegou aos filósofos, aos religiosos, e disse assim: olha, eu andando no meio dos vossos altares, vi um altar escrito ao Deus desconhecido. Esse é o Deus de Paulo, não é o meu Deus, tá? Mas eu peguei essa basezinha literária para poder dar um exemplo do que eu estou fazendo. Como o Paulo fez lá na literatura bíblica, eu estou criando uma nova divindade, porque o Paulo fala assim: olha, eu vi um altar lá no meio dos vossos deuses escrito ao Deus desconhecido. Esse Deus desconhecido é o que eu vos prego. Então, este também é um Deus que foi revelado por Paulo, é um Deus mitológico, porque está dentro da Bíblia. E agora eu estou fazendo semelhante ao que Paulo fez, e estou criando uma nova divindade que não é conhecida da humanidade. Ah, mas então você quer dizer que existem vários deuses? Não. Eu quero dizer que o Deus que eu vou apresentar a vocês não é o Deus mitológico. E que esse Deus que foi disponibilizado para nós através do documentário literário, cabalístico e etc e tal, talmúdico, é um Deus mitificado, porque ele tem a sua base na Bíblia. Ele tem a sua base na Cabala. Então não é o meu Deus. E agora eu vou vos apresentar uma nova divindade, cujo nome eu vou fazer alusão ao seu nome como o Eterno. Porém não é o Eterno da Bíblia, nem o Eterno da Cabala. É uma nova divindade que eu vou vos apresentar. Ah, e quem é esta divindade, profeta Elias? Ele é o quê? Eu vou esclarecer. O Eterno, para mim, é o verdadeiro Criador do universo. É o Deus não mítico dessas literaturas que estão colocadas, disponibilizadas. O Eterno criou Edom, os espíritos enganadores, criou a religião falsa através dos deuses pagãos. O Eterno criou os deuses, ele permitiu criar-se o Deus da Bíblia, permitiu criar o Eterno da Cabala. Então, esse Deus, essa nova divindade, é uma nova divindade que é apresentada pelo profeta Elias Voz. Eu cumprimentei aqui o irmão Capa, um amigo. Ele veio do militarismo, já é vigilante, um amigo abençoado. Então, o que ocorre? O que ocorre é o seguinte: essa nova divindade, segundo a minha teoria, a minha ideologia expositória, ele é o criador do tudo e de todos e de tudo que está disposto. Porém não é o mítico que foi apresentado. E o mítico, então, o que significa o eterno que está lá na Bíblia? O que significa o Deus da Bíblia? O que significa o eterno da Cabala? Vou esclarecer. Quando o Deus mítico é revelado, que é esse Deus da Bíblia, o Deus da Cabala, o eterno da Cabala, o eterno do judaísmo, quando esse Deus e esse eterno mítico é revelado,
Quem confeccionou essa documentação foi os deuses pagãos, para nos mostrar por alegoria quem é o Eterno. Então, não vamos descartar toda a documentação literária que tem, mas ali é uma literatura mitificada. Então eu tive que sair fora dessa documentação para poder ter mais êxito na minha explicação, na minha ministração. Porque quando eu estou falando Deus, o camarada fala que é o Deus da Bíblia. Quando eu falo Eterno, fala que é o Eterno da Cabala. E não é o mesmo Deus que eu estou falando. Não é a mesma divindade, porque essa divindade literária, disponibilizada a nós através da Cabala, do Novo Testamento, de documentos literários, está mitificada. O que é mitificado? Misturado, plagiado e etc e tal. E não é a sua essência porque está por trás de véus. Está por trás de cortinas de fumaça. Ou seja, esse Deus da Bíblia não é o Eterno. Ele é uma sombra alegórica de quem é o Eterno. E aí, se nós fizermos o desdobramento literário, você vai descobrir que esse Deus da Bíblia, ele vai se tornar o diabo. Então é complexa a coisa, tem que sair fora dessa documentação para poder ter êxito. Então agora, a partir desse vídeo, eu vou começar a desmitificar e vou começar a trazer para vocês mais depuração e mais esclarecimento. Eu coloquei aqui, deixa eu achar aqui, eu coloquei assim, ó, quem é Elias? E ainda vou dar um codinome, de Campinas, o profeta Elias de Campinas. Ele é o profeta Elias da Bíblia? Não, porque o profeta Elias da Bíblia está narrado no livro de 2 Reis. Eu não sou aquele profeta Elias. E quem é aquele profeta Elias e quem é o Senhor? Aquele profeta Elias lá, da Bíblia, é a codificação alegórica do meu ministério. Então eu coloquei assim, ó, quem é Elias de Campinas? Criador de uma nova religião, de um novo Deus, uma nova divindade, de uma nova Bíblia e de uma nova Cabala. Isto é a base para a documentação de um novo governo mundial. A restauração dos mundos se dará através dos meus documentos, pois eu estou criando uma nova divindade que era desconhecida na sua plenitude. Presta bem atenção. O que nós temos de Bíblia, o que nós temos de Cabala, nos dá uma sombra de quem é esse Eterno que eu estou revelando a vocês. Então lá diz que o Eterno tem poder de abrir o Mar Vermelho, de libertar o seu povo. Tudo aquilo ali é uma linguagem alegórica do poder que o Eterno tem, mas dali não é o Eterno. Ali é só uma parábola. Então o profeta Elias de Campinas não é o profeta Elias da Bíblia. E o profeta Elias de Campinas está decodificando a Bíblia, traduzindo as parábolas da Bíblia e criando uma nova divindade, um novo Deus, um novo conceito teológico, ideológico e teórico, uma nova Cabala e uma nova religião, podemos assim dizer. Então, enquanto eu não cheguei a esse entendimento, eu não estava conseguindo me expressar, porque eu vou falar de uma coisa que não é aquilo que é. E aí você tem que fazer os desdobramentos de todo assunto e virava uma confusão. Então, ali é minhas costas ali, que teu irmão Capa tá aqui do lado. E ali às minhas costas ali tem os pregadores do Evangelho e tem alguns filósofos, alguns cientistas da literatura teológica. E toda vez que eu ia falar com esses camaradas, sabatinado por eles, chegava a nada, a lugar nenhum. Por quê? Porque eu estou usando a Bíblia, estou usando a Cabala, então não tinha êxito. Aí agora, depois da depuração das revelações, o Eterno me deu entendimento. Falou: Elias, eu não sou o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é uma alegoria de quem eu sou. Eu não sou o Deus da Cabala. O Deus da Cabala é uma alegoria de quem eu sou. Se você prosseguir tentando esclarecer dentro dessa documentação, você não vai ter êxito. Você vai ter que criar uma nova religião.
um novo judaísmo que eu já disponibilizei. As minhas informações que o judaísmo vai ser o judaísmo restaurado, o judaísmo do milênio sabático. Estou confeccionando uma nova Bíblia, confeccionando uma nova cabala. Aí eu começo a ter um ar para poder esclarecer com mais êxito, mais plenitude o que eu estou querendo passar de informação. Porque até então não estava tendo êxito. Então eu falei, bom, já que é assim, os cientistas aqui às minhas costas aqui, os filósofos estavam me exprimindo aqui, me espremendo. Quem é você? O que é? O que está acontecendo? Quais são as revelações? Eu falei, bom, quer saber de uma coisa? Vou ter que entrar na realidade, porque pela mitologia eu não vou chegar a lugar nenhum. E eu disse para eles o seguinte, ó meu amigo, eu não sou o profeta Elias da Bíblia. O profeta Elias da Bíblia é a alegoria do meu ministério. Eu estou criando uma nova Bíblia, uma nova cabala. O eterno que existe disponibilizado é um eterno mítico, não é o Deus que eu prego. Esse só são sombras de quem é o eterno que eu vou pregar. Então eu tive que fazer os desdobramentos para poder começar a ser compreendido pelos filósofos, Aí eles disseram assim para mim, então você está criando uma nova religião? Eu falei, é uma nova religião. Estou criando uma nova religião, estou criando uma nova teologia, estou criando um novo Deus e uma nova divindade. Então estou criando uma outra religião. Aí sim. Aí eles disseram assim, isso é espiritismo. Eu falei, não é espiritismo. O espiritismo já é uma religião fundamentada. Aí eu dei um exemplo para eles do seguinte, eu disse assim, olha, Allan Kardec criou o Evangelho segundo o Espiritismo. E o que eu estou criando é semelhante. Eu estou criando o Eterno, a Bíblia, o judaísmo, segundo o profeta Elias. Ou seja, um desdobramento do que está disponibilizado ideologicamente sobre literatura, sobre a divindade. Então, eu acredito que aí ficou um pano de fundo interessante para dizer a vocês que o profeta Elias não está pregando o Deus da Bíblia, embora este Deus da Bíblia, da Cabala, é uma sombra do quem é Deus. Embora este eterno que é falado aí nos bastidores da teologia é uma sombra de quem é o eterno, porém não é o eterno, são sombras. Ele traz em o seu escopo alguns atributos de que o eterno tem. Diz lá o eterno da Bíblia, o Deus da Bíblia é o Criador do universo. Esses são atributos da divindade que eu vos estou apresentando. Então, não que aquela divindade ali descrita no texto literário é o eterno, não é o eterno. Mas ele contém em seu escopo literário atributos da divindade que eu vou vos apresentar. Então o que eu vos apresento? Um novo Deus, uma nova religião, uma nova teoria, uma nova ideologia. Isso para mim é o meu Deus, é a minha divindade, é a minha religião. E o que está disposto são só bases. Lá nos textos literários do Novo Testamento diz assim, olha, que o Antigo Testamento era uma sombra das coisas que viriam no futuro. E usando esse termo, eu quero dizer para você que o que foi disposto no Novo Testamento e Antigo Testamento eram sombras do que seriam as revelações do profeta Elias. Esse é o grande caso. Novo Testamento, Antigo Testamento, literatura talmúdica eram sombras do que seria a manifestação do profeta Elias. Ainda mais uma coisa que eu quero deixar aqui colocado, que vai mexer com a cabeça de todo mundo, porque a literatura ocultou essa informação relevante. A literatura talmúdica, a literatura teológica, a Bíblia, não cita que o profeta Elias é o Mashiach. E eu estou afirmando, eu sou o Mashiach. Está aqui, dentro da minha literatura. Está de ponta cabeça, mas já está disponibilizada a informação. Nos meus documentos eu estou afirmando, o profeta Elias é o Mashiach. Ah, mas a Bíblia não cita isso. Lógico que não vai citar. Lógico que ela não ia citar. E só o profeta Elias ia trazer em revelação.
Por quê? Porque existe interesses teológicos, interesses religiosos, interesses políticos, interesses das divindades de Edom, dos deuses pagãos, de toda a religião do mundo. Eles não iam revelar quem é o Mashiach. Só quem ia ter a revelação e esclarecer quem é o Mashiach seria o profeta Elias. E agora eu vou pegar alguns rastros literários do Antigo Testamento e do Novo Testamento para mostrar para você que as escrituras bíblicas deixou rastro de que o profeta Elias era o Mashiach. Primeiro rastro, cita Malaquias 4:2, a seguir fala assim, ó: o profeta Elias converterá o coração dos pais aos filhos. O profeta Elias levantará, nas entrelinhas de 4 de Malaquias 4 a seguir, fala assim, ó: e os justos pisarão os ímpios, que se farão cinza debaixo dos vossos pés. Fala que a aparição de Mashiach, de Elias, vai trazer uma libertação para o povo do Eterno, que diz assim, olha: vocês sairão e saltarão como bezerros soltos das estrebarias. Então, nas entrelinhas de Malaquias 4:2 a seguir, está falando o seguinte: Elias aparece, converte o coração dos pais aos filhos, traz uma libertação para o povo, militariza o povo, porque o povo vai entrar num confronto militar, porque fala que vai pisar os ímpios, vai ser uma guerra urbana, uma terceira guerra mundial. Elias vai militarizar o povo, Elias vai trazer a restauração do mundo. Esse texto deixa rastro de que Elias é Mashiach. Ah, mas isso não convence. Beleza, vamos para o Novo Testamento. Novo Testamento, quando Cristo está na cruz, ele clama por Elias. Como Cristo sendo maior, ele vai clamar por Elias? Não tem fundamento. Alguma sinalização